Por que Rock Lee nunca desistiu mesmo sendo ninja que não podia usar ninjutsu? Porque ele entendeu cedo que o limite não define o valor de ninguém. Enquanto os outros treinavam com dons, ele treinava com vontade. A força dele não veio de um poder oculto, mas da fé em si mesmo. No estoicismo, a virtude está em suportar a dor com coragem. E Rock Lee é a prova viva de que a disciplina pode vencer o talento. Por que Rock Lee acreditava tanto no poder do esforço? Porque para ele o esforço era uma forma de fé. Cada gota de suor era uma oração silenciosa ao próprio destino. Ele não queria ser melhor que os outros, queria ser melhor do que era ontem. No Bushido, o verdadeiro guerreiro luta contra si mesmo. E foi essa luta interna que fez de Rock Lee um dos ninjas mais respeitados de Konoha. Por que Rock Lee nunca sentiu inveja dos que nasceram com dons naturais? Porque ele entendeu que o dom sem esforço se perde no tempo. Ele não invejava o talento, ele o desafiava. O que os outros chamavam de fraqueza, ele transformou em propósito. No taoísmo, o caminho mais difícil é o que leva à verdade. E o caminho de Rock Lee foi feito de pedras, suor e superação. Por que Rock Lee respeitava tanto o Gai Sensei? Porque enxergava nele um espelho do que queria ser. Gai não era apenas um mestre, era uma filosofia viva. Um homem que acreditava que o brilho do espírito pode superar qualquer jutsu. No confucionismo, o mestre é aquele que guia pelo exemplo. E Gai ensinou a Rock Lee que o verdadeiro poder é nunca perder o sorriso, mesmo na dor. Por que Rock Lee treinava até desmaiar? Porque ele sabia que o corpo cansa, mas a vontade não. Cada vez que caía, ele via aquilo como parte do treino. Ele não treinava para ser invencível, treinava para ser inquebrável. No budismo, o sofrimento é o caminho da iluminação. E Rock Lee transformou cada ferida em degrau para a sabedoria. Porque Rock Lee sempre foi o mais alegre, mesmo depois das derrotas? Porque ele aprendeu a encontrar beleza no fracasso. Para ele, a derrota não era o fim, era o convite para tentar de novo. No estoicismo, o homem sábio aceita o que não pode mudar e age sobre o que pode. E Rock Lee sempre escolheu agir, mesmo quando o destino dizia não. Porque Rock Lee enfrentou Gaara mesmo sabendo que podia morrer? Porque ele acreditava que a coragem é mais importante do que a vitória. Naquele momento, ele não lutou para vencer, lutou para provar que era digno de lutar. No Bushido, o samurai prefere morrer com honra do que viver sem propósito. E Rock Lee mostrou que a maior glória é cair de pé. Porque Rock Lee chorou ao perceber que não poderia mais lutar? Porque ele não chorava pela dor, chorava pela ausência de propósito. Ele nasceu para lutar, e tirar isso dele era tirar o sentido da vida. Mas mesmo assim, ele não se entregou. No budismo, tudo é impermanente, até a fraqueza. E Rock Lee renasceu do próprio sofrimento, mais forte e mais sereno. Por que Rock Lee é o exemplo mais puro da vontade de fogo de Konoha? Porque ele representa o espírito que nunca apaga. Enquanto outros buscavam poder, ele buscava superação. A chama que queima em Rock Lee é o reflexo do ideal Hokage, proteger e inspirar. No confucionismo, a virtude suprema é o dever para com o coletivo. E Rock Lee fez do esforço pessoal uma inspiração para todos. Por que Rock Lee sempre sorri antes das batalhas? Porque ele entende que o medo é parte do caminho. O sorriso dele não é falta de medo, é coragem disfarçada de leveza. No taoísmo, a harmonia vem de aceitar o fluxo, não de resistir a ele. E Rock Lee aprendeu a fluir até na dor, dançando entre socos e esperança. Por que Rock Lee nunca buscou vingança? Porque ele entendeu que o inimigo nunca foi o outro, foi o próprio limite. Enquanto muitos lutavam contra pessoas, ele lutava contra o desânimo. No estoicismo, a maior vitória é sobre si mesmo. E Rock Lee venceu essa batalha todos os dias. Por que Rock Lee chamava o Gai de seu eterno mestre? Porque sabia que algumas pessoas são mais do que professores, são destinos. Gai era a lembrança viva de que o amor e a disciplina podem coexistir. No Bushido, a lealdade é a essência do guerreiro. E Rock Lee é o aluno que honra o mestre não apenas com palavras, mas com cada passo.
Por que Rock Lee inspira até os ninjas mais poderosos? Porque ele mostra que o verdadeiro poder não nasce do sangue, mas da alma. Naruto se via nele, porque os dois carregavam o mesmo fogo invisível. No budismo, a compaixão é a ponte entre os seres. E Rock Lee é essa ponte, o lembrete de que ninguém é pequeno demais para se tornar gigante. Porque Rock Lee nunca se deixou corromper pelo ódio. Porque ele entendeu que o ódio é só o medo disfarçado. E o medo, quando enfrentado, perde a força. No taoísmo, o equilíbrio é a cura para todas as feridas. E Rock Lee aprendeu a equilibrar a dor com o riso. Por que Rock Lee luta de forma tão expressiva e intensa? Porque cada golpe é um grito da alma. Ele não luta para impressionar, luta para existir. No estoicismo, agir com propósito é a essência da virtude. E Rock Lee transforma o corpo em instrumento de fé. Por que Rock Lee acredita que todos podem ser fortes? Porque ele vê o potencial onde os outros veem fraqueza. Para ele, ninguém nasce fraco, só sem treino. No confucionismo, a humanidade é moldada pela disciplina. E Rock Lee é o exemplo vivo de que o esforço é o molde da grandeza. Por que Rock Lee corre com o coração mais leve que o dos outros? Porque ele carrega menos dúvidas. Ele não pensa se vai conseguir, ele só tenta. No budismo, o desapego do resultado é o caminho para a liberdade. E Rock Lee corre sem medo do fracasso, porque já aprendeu a correr com ele ao lado. Por que Rock Lee é lembrado mesmo quando está fora das batalhas principais? Porque ele representa o que o público sente no fundo da alma, a vontade de provar que esforço e bondade ainda importam. Ele é o personagem que fala com quem caiu e ainda quer levantar. No taoísmo, o verdadeiro mestre é aquele que inspira sem querer ser adorado. E Rock Lee faz isso só existindo, sendo humano, sendo luz. Por que Rock Lee vê o treinamento como uma forma de meditação? Porque para ele, o silêncio entre um soco e outro é onde mora a paz. Enquanto muitos treinam para vencer os outros, ele treina para se conhecer. Cada movimento é um diálogo entre corpo e mente, um ritual que equilibra o caos interno e transforma a dor em foco. No budismo, o caminho da iluminação passa pela prática constante. E Rock Lee medita correndo, respira lutando, encontra serenidade na disciplina. Por que Rock Lee nunca se preocupou em ser reconhecido? Porque ele entendeu que o reconhecimento é consequência, não objetivo. Ele nunca precisou que o mundo dissesse que ele era forte. Ele só precisava saber que deu o seu melhor. Enquanto muitos buscam aplausos, Rock Lee busca propósito. No estoicismo, a verdadeira vitória é viver de acordo com os próprios princípios. E é por isso que ele continua sorrindo mesmo quando ninguém está olhando. Porque o esforço dele é a própria recompensa. Somos a mentalidade geek. E o que aprendemos hoje é que o verdadeiro poder não vem do talento, mas da coragem de continuar tentando quando todo mundo já teria parado. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também precisa ouvir isso.